Você provavelmente já escutou um monte sobre como que é um primeiro mês com o bebê. Seja porque você descobriu uma gravidez ou porque você acompanhou um casal de amigos que estão grávidos. As pessoas trazem comentários, piadinhas, relatos e cada vez mais os casais têm buscado também por informação para poder saber como passar por esses primeiros 30 dias que são tão intensos. E eu sou a Júlia, sou mãe do Tomás, que está agora com 1 mês e meio, e queria contar um pouquinho de como é que foram esses 30 dias com ele, os aprendizados que nós tivemos, os maiores desafios e algumas dicas para poder tentar ajudar as outras famílias a passarem por este momento que é intenso, mas também é muito bonito. Por aqui, o primeiro ponto, e eu acredito que realmente é um ponto que precisa estar no começo, porque pode dar muito ruim, é sobre a questão de comunicação. Surgem um monte de fatores não óbvios. Você também vai estar, no caso da mãe, passando por uma chuva de mudança de hormônios e tem um monte de ações e atividades e realidades que você não está acostumado. Então, isso faz com que fique uma grande sobrecarga e, para mim, eu acabava entrando meio que num novelo do caos. Por quê? Eu começava algumas discussões dentro da minha cabeça, para quem estava do lado de fora, eu no máximo tinha fechado a cara, mas aqui dentro eu já tinha discutido várias coisas, trazido vários argumentos, eu já estava assim na segunda temporada da discussão e a pessoa com quem eu estava discutindo não estava nem ciente. Então, fazer esse processo de calma, vamos trazer para a realidade, vamos trazer para, né, assim, falar o que precisa ser dito para quem precisa ser dito, foi muito importante para poder, primeiro, tirar a minhoca da minha cabeça, porque essa discussão começa na segunda temporada, eu já estou com a teoria do caos. E, além disso, para eu poder me sentir um pouco mais calmo, porque a carga mental que traz essas discussões que elas não resolvem, não chegam a lugar nenhum, é muito grande. Você fica exausta e, assim, você nem resolveu e nem vai resolver, porque ninguém está sabendo que algo precisa ser resolvido. E essa é a principal dica que eu posso ter com relação a esse ponto. Se você tiver dificuldade de deixar mais objetivo ali o que está pegando para você, porque às vezes a gente acha que é algo, mas se a gente refletir um pouquinho, a gente vai ver que é só um sintoma de algo mais profundo. Faz um exercício de escrever, faz um exercício de gravar um áudio no seu celular para você mesmo, primeiro tentando raciocinar e externalizar para fora da sua cabeça, porque na nossa cabeça a gente começa um argumento, aí já junta outra coisa, já faz outra coisa e acaba ficando bagunçado. Tenta externalizar de alguma maneira para que você consiga traduzir melhor o que você está sentindo e depois conseguir conversar com a pessoa. Agora, se você já tem facilidade de conversar, vai e conversa assim que você estiver sentindo incômodo, porque o quanto antes a gente conversar, antes a gente resolve, de modo geral. Pelo menos a gente tem a resposta e a gente consegue seguir a partir dali. Outro ponto que é muito importante é em relação ao relacionamento com o próprio corpo. O corpo está tendo demandas muito específicas e muito estressantes nesse começo. Adaptar para a amamentação demanda muita energia. Além disso, tem toda a recuperação do pós-parto, que pode ser mais ou menos rápido dependendo de como que foi o parto. E tem a própria questão de se olhar no espelho e nem sempre se reconhecer tão bem, porque não era o corpo que a gente estava acostumado a ter. No começo a gente vai se adaptando, né, com a gestação, a barriga vai crescendo aos pouquinhos. Agora, de repente, a barriga tá diferente, tá murcha, o peito tá gigante, o cabelo normalmente tá meio desgrenhado, porque você não tá conseguindo se cuidar tão bem. Então, exige muita paciência e, sempre que possível, acionamento da rede de apoio. Seja para poder trocar experiência no caso da amamentação, muito importante, assim, eu sei que nem todo mundo consegue ter uma consultora de amamentação, mas um conhecido, um amigo, ou que seja buscar informação no YouTube, e aí em todos esses casos, acho que é muito importante buscar de mais de uma fonte, para a gente não ter uma realidade enviesada, não é porque uma amiga teve dificuldade ou uma amiga teve problema para poder amamentar que vai ser a sua realidade, por isso é importante você ouvir outras pessoas. Da mesma maneira, informação no YouTube, tem muita informação boa, tem informação mais ou menos. Então, você validando, ouvindo mais de uma pessoa falar sobre um assunto, provavelmente você vai chegar num denominador comum do que são informações relevantes para você. E com relação ao corpo, é ter paciência, porque não foi do dia para a noite que você ficou com barrigão, não vai ser da noite para o dia que vai voltar e vai ficar magrinha, chapada, maravilhosa. Assim,
a relação que vai acontecer com o corpo agora é uma construção de um novo corpo, que, lógico, né, dentro do possível, é importante, muito importante que você cuide do seu corpo, seja nesse começo com creme para poder ajudar a própria pele, seja tomando um banho gostoso para poder dar uma relaxada e tirar a atenção desse momento que a gente fica muito alerta, com muita adrenalina o tempo todo de tá tudo certo, tô cuidando, não tá dormindo direito, enfim. Ensinar a paciência dentro do possível. Passa pelo menos um protetor solar, alguma coisinha, faz alguma coisinha mínima que seja para você significado de autocuidado, que seja prender o cabelo de uma maneira que você fique mais confortável, que seja trocar de roupa quando acorda para poder se sentir melhor, se sentir disposta para o dia. Não precisa ser algo complexo, não precisa ser, vou comprar 1000 produtos e vou começar a fazer rotina de skincare, porque pode ser que seja difícil nesse primeiro momento. Mas tenta, de alguma maneira, se lembrar de você mesma e de que você existe, porque é muito fácil a gente se apagar. Em conjunto com a dificuldade, a primeira, que eu falei da questão da comunicação, vinha uma outra que é a questão de pedir. Eu sempre tive o costume de pegar e fazer o que eu precisava fazer. Pegar e resolver o que eu precisava resolver, porque tanto eu não gosto de incomodar as pessoas, como também, para além disso, às vezes, a linha de raciocínio que eu fazia era dar muito mais trabalho eu pedir para a pessoa, explicar o que eu preciso, a pessoa realmente começar a fazer, executar e, né, de fato resolver o que eu preciso, do que eu ir lá pegar e fazer. Eu já sei o que preciso fazer, eu sei como é que preciso fazer, vou fazer e pronto, acabou. Só que nesse primeiro momento, você não vai dar conta de fazer tudo que você precisa fazer, ou tudo que você está acostumado a fazer. Então, contar com as pessoas ao redor é muito importante. Provavelmente cozinhar vai ser difícil, provavelmente cuidar da casa vai ser difícil, provavelmente se cuidar vai ser difícil. Então, se você conseguir diminuir as atividades pedindo para que as pessoas auxiliem, não é algo egoísta, é algo essencial para que você mantenha a sanidade, para que você consiga passar de uma maneira mais leve por esse momento. E precisa ser óbvio, precisa ser algo que está verbalizado que precisa ser feito. Porque o que acontecia no começo era que eu ficava assim, não é possível que a pessoa não está sabendo que tem que fazer tal coisa, não é possível que a pessoa não se deu conta de que tem que fazer tal coisa. Só que, muitas das vezes, eu sempre peguei e fiz. Então, para a pessoa, virou uma tarefa invisível. Ela não sabe que precisa fazer aquilo, ou, assim como às vezes a gente fazia quando a gente morava com os pais, as coisas simplesmente apareciam resolvidas. Então, para a pessoa, aquilo ali é quase um passe de mágica e está resolvido. E na verdade não é, era só você pegando e fazendo mesmo. Então, nesse primeiro momento, o que a gente fez aqui em casa foi pegar e fazer uma lista de todas as coisas que a gente precisava fazer para casa, das principais atividades que a gente tinha na nossa rotina, para a gente dividir entre nós e também para a gente poder dar visibilidade do que precisava ser feito. Assim, tirava um pouco daquela carga de eu tô fazendo tudo, ou então fulano não tá fazendo nada, ou então não é possível que não pode ser feito. Tá posto o que precisa ser feito, a gente vai dividir, a gente vai ver o que não dá para ser feito, a gente vai ver o que vai ser postergado, a gente vai ver o que a gente vai pedir ajuda externa, a gente vai ver o que às vezes a gente vai abrir mão e vai gastar um pouquinho mais para poder conseguir ter o conforto de não ter que pensar naquela atividade, o que for. Mas, pelo menos deixando o objetivo, a gente consegue criar estratégias para poder lidar com essas atividades que precisam ser feitas e que nem sempre elas estão visíveis. E aproveitando aqui que eu tô falando sobre pedido, queria já pedir para vocês, se vocês estiverem gostando desse vídeo, que vocês curtam, comentem também outras dicas que são importantes e se inscrevam no canal. A gente está querendo construir conteúdos sempre pautados na maternidade, na paternidade, com esse viés mais leve, com esse olhar principalmente de pais que querem mostrar o mundo para o seu bebê, que querem viajar, que querem trazer experiências no mundo externo para os seus filhos. Então, se vocês gostarem, né, se inscrevam, que a gente vai sempre trazer mais conteúdos. Inclusive, fiquem à vontade para poder falar um pouquinho do que vocês gostariam de ver por aqui. Outro ponto muito importante são as redes sociais. Porque, assim, de modo geral, você não vai ter muito tempo à toa
Mas quando você está amamentando, nesse primeiro momento, por exemplo, o Tomás demora uns 40 minutos para poder amamentar. Agora está começando a diminuir esse tempo, mas é mais ou menos isso. Então, são 40 minutos, que às vezes no começo você tá ali, super envolvida, fofinha, bonitinha e tal. Depois, às vezes ele fecha o olho, ele fica meio apagadinho, mas tá ali mamando ainda. Fica meio ocioso. E aí, o que eu fazia? Tacava ali a mão no celular e abria o Instagram. E aí, tô ali, descabelada, peito pra fora, amamentando, com sono assim, sabe-se lá Deus como. E aí, de repente, eu abro o Instagram e tem pessoas lindas, maravilhosas, cheirosas, viajando. E aí você se sente o quê? Completamente à parte da sociedade. E por mais que racionalmente possa não fazer sentido e possa parecer até um pouco estranho trazer esse ponto, na hora que você tá cansada, o negócio bate estranho. Bate porque você não tá saindo direito, porque você tá preocupada que se você sair, mesmo que seja para algum lugar mais aberto, pode dar ruim pro bebê, porque a imunidade é muito baixa, você não tá vendo as pessoas direito, você tá tentando estabelecer uma rotina de sobrevivência, em alguns casos. E você vê as pessoas ali, ó, vivendo lindamente mil coisas que a gente sabe que na prática é só a nata da realidade das pessoas. Mas, mais uma vez, você vai estar um pouco mais fragilizada do que de costume, o raciocínio lógico vai estar funcionando um pouco menos, a chance de ficar ali martelando, né, aquele negócio de nossa, mas eu não tô me cuidando, nossa, mas e meu corpo, nossa, mas eu não tô saindo, nossa, mas bate um fomo. Então, se puder, a dica é evite gastar o tempo só em redes sociais, esse tempo ocioso. Agora, um ponto que é um ponto diferente, porque a maior parte dos outros, eles são novos. Você está vivendo uma realidade nova. Esse é uma realidade em transformação, que é a própria vida em casal. Porque você era acostumada ali a dividir o seu tempo entre amigos, a vida em casal, família, seu próprio momento ali individual. E aí, de repente, seu tempo está dividido mais em tentar dar conta do bebê, olhar para o que está ali ao redor e ver o que você consegue resolver, o que você consegue pelo menos pedir para que seja resolvido e dar conta de si mesmo. A vida do casal, e aí quando eu falo a vida do casal é muito no nível de conversa mesmo, assim, de troca, de conseguir ter ali aquele companheirismo, fica num lugar muito diferente do que a gente tinha anteriormente, pelo menos nesse primeiro momento. Então, se antes era mais fácil um jantarzinho gostoso, deitar para assistir séries juntos, ter mais tempo para poder conversar, o risco que existe é que mude para atividade, que tem que resolver uma coisa muito prática. E o que às vezes tinha uma mensagem fofinha ali de falar, te amo, gosto muito de você, muito obrigada por tudo, começa a virar a lista do supermercado. E isso é muito perigoso. Então, olhando para a rotina prática, né, do que aconteceu aqui em casa, a gente tem essa troca muito intensa, os dois trabalham de casa, então a gente sempre almoçou junto, a gente tinha momentos ali de conversar sobre o trabalho, que os dois são da área de tecnologia, então a gente tem experiências para poder trocar, e além disso, a gente, né, saía, ia conhecer lugares, fazer trilhas, conversar com amigos, enfim. Aí, de repente, muitas emoções. E isso faz com que o relacionamento fique fragilizado, e eu não falo com risco de dar ruim necessariamente, mas com risco de chegar em lugares de atrito mais facilmente. Por quê? O nível de conversa está diferente, o nível de troca está diferente e faz parte do momento. E precisa de um esforço consciente para que a gente consiga retomar aos pouquinhos. Aqui em casa, o que a gente tem feito é tentar se apoiar e se admirar no que a gente está fazendo ali de esforço para essa nova fase. É muito bonito ver o Guilherme se dedicando com o Tomás, dando banho de chuveiro, estando ali trocando uma fralda, tentando ninar, parece que tem sonífero no colo, porque eu fico às vezes tentando ninar o Tomás minutos, aí ele vem e bota no colo, balança um tiquinho.
Tá lá, o menino dormindo. Então a gente vai descobrir novas habilidades do parceiro, a gente vai descobrir novas realidades sobre a vida de casal. Vai ficar um pouco mais limitado no começo a questão de contato, a questão de conseguir ter ali aquele momento a dois, gostosinho, romântico, faz parte. Mas a gente consegue se fortalecer em outras trocas, seja abrindo nosso coração sobre o que está ali passando, para que a gente possa ter esse momento de companheirismo, que também está nessa etapa, seja pelo fato de começar a admirar essas novas habilidades, essas novas versões daquela pessoa que a gente ama e que a gente nem sabia que existia. E por aqui, além disso, sempre que possível, a gente dá um abraço, dá uma olhada assim para o outro, para poder lembrar de, tipo assim, é essa pessoa que está do meu lado, é com essa pessoa que eu tô dividindo esse momento. A gente juntos criou um bebê fofíssimo e agora a gente vai realmente criar no sentido de desenvolvimento, né? No sentido de educação e por aí vai. Então isso tudo ajuda também a tornar o momento um pouco mais leve. E ter essa paz de que aos poucos as coisas vão se ajeitando um pouquinho, Das coisas que mais estressam os pais, pelo menos as pessoas que eu conheço. Visita e rede de apoio é um negócio que pega. E barulho. Mas barulho é mais pra mim. Enfim, visita e rede de apoio é um negócio que pode ser benéfico, mas pode ser muito chato também. Por quê? No caso de rede de apoio, tem um limite ali entre as pessoas conseguirem auxiliar de fato e as pessoas deixarem você completamente cansada mentalmente de tanto que palpita em cima. Então, ter esse cuidado desde antes de chegar nesse momento, né, de realmente viver os primeiros 30 dias, ir preparando a família ali, os amigos, as pessoas com quem você pretende contar sobre as coisas que você gostaria que acontecessem, a forma como as coisas poderiam ser. É lógico que vai ser ainda no nível hipotético, mas você já vai preparando a pessoa para o que te faz bem, para o que significa ajudar para você. E aí, aos pouquinhos, as pessoas vão conseguindo saber um pouco melhor como conseguir te auxiliar. Isso com relação à rede de apoio, porque é muito importante a rede de apoio nesse primeiro momento, principalmente. Rede de apoio é importante até para você poder ter com quem conversar, porque você vai estar um pouco mais limitada na capacidade ali de sair, enfim, então você tem ali com quem interagir também, para além do seu companheiro e do seu companheira. Agora, com relação a visitas, a gente aqui, nesse primeiro momento, está recebendo mais família. Por quê? A gente sabe que nem todo mundo está ciente de boas práticas para visitar um recém-nascido. A gente sabe que é complicado, às vezes a pessoa vai chegar, já vai botar a mão na mãozinha do bebê, você vai ficar, meu Deus! E aí você já fica cansado de ter que, assim, nossa, fulano vai vir. Adoro fulano. Mas Vai chegar, eu vou ter que pedir pra pessoa tomar banho de álcool em gel, ou então lavar a mão. E aí, se a pessoa, né, tipo, ficar querendo pegar no colo, eu vou ter que ou falar que não vai pegar, ou então, não sei onde que a pessoa tava, a roupa que a pessoa tá usando tá limpa, não tá, ela veio da rua, pegou ônibus, ela tava andando, ela passou em algum lugar antes. mil cálculos que a gente faz na cabeça. A gente escuta do médico, pediatra, né, de assim, tenta evitar ao máximo. Nesse primeiro momento, a imunidade do bebê é muito baixa. E é realmente. Então, cada vez que recebe uma visita, é um processo de, se a visita é do meu lado, né, a pessoa que eu tenho mais proximidade, de eu chegar para essa pessoa e falar, olha, você chegou, passa um álcool em gel, ou então se você quiser lavar a mão, banheiro ali, e aí explica direitinho. Ah, pegar, vai para frente. Ou então você vai pegar, bota um paninho aqui para ficar por cima da roupa da pessoa. Então, dependendo de quem é, de como é, a gente tenta direcionar. Se a pessoa é mais próxima do Guilherme, aí ele conversa, tanto para ficar mais confortável para a gente, como para ficar mais confortável para a pessoa. Assim, a gente cria os acordos que são necessários, não causa atrito, não fica bravo depois com a pessoa de fulano é muito sem noção, botou a mão na mão do bebê e não sei o quê. Às vezes o fulano não sabia o risco que existe de ficar encostando sem estar com a mão limpa. Então, a gente tenta, né, se amparar antes para que flua um pouco melhor e, além disso,
Quanto menos a gente precisar passar por isso nesse primeiro momento, menos vezes a gente tem que fazer todo esse protocolo. Então, depois, quando o Tomás já estiver com 3 meses para frente, aí sim a gente consegue receber melhor as pessoas. O último ponto ficou por último porque basicamente é o que todo mundo escuta. A pessoa normalmente, quando fica sabendo que o casal tá grávido, ela já vem com parabéns e com aproveita para dormir agora. E aí eu venho um mês depois para dizer que não é tão ruim assim não. No começo, principalmente, é mais complicado porque o bebê tem um estômago muito pequeno e precisa acordar com mais frequência. Então a grande questão não é que você não vai dormir. O bebê dorme bastante, você pode dormir um pouco mais. O negócio é que você vai dormir muito picado. E aí, bom, o bebê mama, aí você tem que ficar os 20 minutos, o bebê dá conta de ficar dormindo 1 hora e pouquinho, e aí quando você vai ver, você já está acordado de novo. Então é muito cansativo. E nesse primeiro momento, eu tinha que priorizar o sono. Por quê? Como ficava muito picado, durante o dia eu estava muito cansada. E aí o que, quando a gente não tem filho, parece um pouco, né? Tipo assim, ai, fiquei de preguiça esse final de semana, não saí, fiquei mais deitadinha e tal. Na prática, quando você está com um bebê pequeno, dormir durante o dia, fazer cochilos durante o dia é essencial por segurança, porque você realmente precisa estar bem e estar alerta quando o bebê estiver acordado. Sono, para além de algo que a gente consegue controlar, é fisiológico, é um negócio que se você vai indo muito no limite, você pode simplesmente apagar, e aí é perigoso para você, é perigoso para o bebê, principalmente para o bebê, porque pode ser que você deixe o bebê cair, pode ser que o bebê assim, em algum momento engasgue que você não veja. Então, tente se cuidar. Não é ser egoísta, não é ser mole demais. Descansar é muito importante para que você esteja bem quando você precisar estar acordado, quando você precisar estar alerta. Esses pontos, eu acredito que praticamente todos eles, todo mundo vai passar. De maneira mais ou menos leve, mais ou menos cansativa, mas todo mundo vai passar. Então, eu espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês. Quem já é pai e mãe, se tiver aí algum comentário, quiser falar de alguma experiência, algum desafio que passou, fica à vontade, acho que vai ser muito útil também para as outras pessoas, deixem aí no comentário. E para quem aí tem mais dúvidas, pode deixar os pontos também nos comentários. E se vocês estiverem gostando desse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e contem pra gente outras coisas que vocês querem ver por aqui também. Até mais!